As práticas que eram executadas na lei mosaica são tentadas ser colocadas, implicadas dentro da Igreja de Cristo. Na prática do cristianismo não se exige de nós nenhum tipo de rito, nenhum tipo de obras de carne para que Deus possa então nos abençoar. Digo isso para vocês pensando em Atos capítulo 15, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, estamos vendo o crescimento da igreja, estamos vendo perseguições como sempre existiram e sempre vão existir perseguições, mas as perseguições nunca conseguiram e nunca vão conseguir parar a obra do Senhor através do seu povo, através da sua igreja. Como a palavra diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E quando digo isso para vocês, porque olhando para o cenário atual e também dos tempos, assim como da igreja primitiva, sempre tiveram pessoas tentando agregar um tipo de trabalho, um tipo de ação, um tipo de ensinamento contra aquilo que Jesus ensina. Então nós temos que sempre estar muito claros, muito convictos em nosso coração sobre o que nós temos que viver, como temos que viver com Jesus, que tipo de atitudes nós temos que ter. Há pessoas, por exemplo, eu não vou aqui dar ênfase a nenhum tipo de malícia, maldade a ninguém que creia em outras coisas, mas nós não temos que dar atenção para número, nós não temos que dar atenção para estrela, nós não temos que dar atenção, por exemplo, às pedrinhas, nós não temos que dar atenção para essas coisas, não. Nós não temos que dar atenção àquilo que Jesus não ensinou. Há muitas pessoas que procuram desses meios, que gostam de descobrir o amanhã, por exemplo. Tem pessoas que procuram, pessoas que se dizem entendidas do futuro, que dizem, por exemplo, eu posso ler tua mão, eu posso ver tua vida, eu posso descobrir o que vai acontecer com você amanhã. Olha, eu vejo aqui nas cartas, eu vejo que amanhã você vai passar por isso e por aquilo, você está sofrendo com aquilo. Então veja que isso é algo que chama a atenção de algumas pessoas porque elas querem facilidades. Elas querem descobrir rapidamente o que vai acontecer e como vai e assim por diante. E aprendendo nós, em Cristo Jesus, que todas as coisas são diluídas na palavra nós encontramos saída para tudo. Profecias, ensinamentos, como eu tenho que viver hoje, como eu devo me portar para o amanhã, nem esperar que ele chegue amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Enfim, dentro da igreja está acontecendo algumas situações. Lembrando que Paulo e Barnabé estão voltando das viagens missionárias, estão voltando dessa primeira viagem, chegando então à cidade, eles contam para todos aquelas perseguições que passaram, perseguições essas que, apesar de serem tão difíceis, Paulo já tinha sido açoitado, apedrejado, a ponto de que a Bíblia fala que ele foi arrastado como um morto. E Paulo volta faceiro, feliz, sorrindo, porque mesmo passando por toda essa perseguição, os gentios estavam conhecendo Jesus. Gregos estavam conhecendo Jesus, judeus, prosélitos, convertendo-se ao cristianismo, deixando práticas da lei mosaica e praticando então a palavra de Cristo, os ensinamentos de Jesus, o Filho de Deus. Bom, pensando nisso, acontece uma situação. Vamos ler que fica mais fácil de entender. O capítulo 15, eu vou tentar do versículo 1 até o versículo 39. Bastante coisa. Nós vamos separar em 3 partes. Nós vamos até o versículo 11 numa parte, até o versículo 35 noutra parte, e aí até o versículo 39 em outra parte. 3 pontos nós vamos aprender hoje. Bom, então alguns que tinham descido à Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Bom, para a gente poder entender o que está acontecendo,
Paulo e Barnabé voltam para a Judéia, eles chegam novamente aos irmãos, e quando eles entram na sinagoga, quando eles chegam até os irmãos contando tudo o que havia acontecido com eles, diz a palavra de Deus que eles começam a ensinar esses fariseus, estes homens que já haviam se convertido a Cristo, porém, eles ainda estavam trazendo coisas de Moisés. Vamos pensar o seguinte, eles queriam dizer, a circuncisão, eu vou falar abertamente, a circuncisão foi instituída desde Abraão. Abraão escutou de Deus, olha, você vai circuncidar-se, né, que era, como nós entendemos, né, tinha que se cortar ali a pele dos prepúcios, do órgão genital masculino, e essa era a circuncisão. Então, entenda que a circuncisão era o que fazia que os filhos de Deus fossem reconhecidos como filhos de Deus. Só que na nova aliança, em Cristo Jesus, nós reconhecemos Jesus por uma confissão, nós confessamos Jesus Cristo, nós nos arrependemos e somos batizados, então somos salvos. Só que eles estavam pregando o quê? O que esses irmãos que estavam na Judéia ensinavam? Eles estavam ensinando sobre Jesus, mas também falando, para não ter risco de perder a salvação, é melhor circuncidar. Então, quer dizer, eles estavam misturando a palavra. Eles estavam misturando o ensinamento que Jesus não deu. Jesus não disse que deveria ser feito isso. Jesus não mandou que fizesse isso. Jesus não deu ensinamento para ninguém. Não houve uma pessoa que Jesus falasse, olha, se você não se circuncidar, você não vai ser salvo. Então nós entendemos que esse ensinamento é contra a palavra. Porque o apóstolo Paulo, quando escuta isto, ele fica, peraí, mas o Senhor Jesus não me mandou fazer isso. Ele não me mandou ensinar as pessoas que se circuncidassem, mas que se arrependessem e crescem naquele que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, o Filho de Deus. Era este o propósito, não é para passar a circuncisão. Então, quer dizer, eles estavam misturando as coisas. Às vezes tem pessoas assim, irmãos, que elas misturam as coisas. Eu não vou, pelo amor de Deus, eu não quero dar ênfase para ninguém apedrejar, para ninguém condenar. Mas existem, por exemplo, algumas práticas que hoje a igreja muitas vezes tem usado. Não estou dizendo aqui denominação nenhuma, nem apontando ninguém. Mas igrejas apontam coisas, por exemplo, que são totalmente descabíveis. Eu não consigo, de verdade, eu não consigo ver Jesus rodando igual o peão da casa própria. Eu não consigo. Não consigo ver Jesus assim, muito menos os apóstolos. Não consigo. Não consigo vê-los assim. Agora, não estou dizendo que Deus não possa usar as pessoas, não estou aqui para apontar de maneira nenhuma apontar erro da igreja. Mas o que está escrito aqui o Paulo disse, vocês estão trazendo uma coisa que não é verdade. Vocês estão ensinando Jesus Cristo, mas também, caso Jesus Cristo não dê certo, nós ficamos com a lei também. Não. Uma vez que você se entregou a Cristo, acabou. A tua vida é de Jesus. Você vive para Jesus, em Jesus. É nele que somos salvos, nele que encontramos graça, nele que encontramos salvação. Então, embora nós saibamos que a salvação vem por meio da fé no coração e não por uma obra, o Paulo bate de frente com esses irmãos que estão ensinando, acrescentando alguma coisa. É o que nós vemos hoje. Você vê, por exemplo, não, pastor, nós temos a festa junina gospel, nós temos a ala do carnaval dos crentes. Nós vemos a aula, não, pastor, é que nós estamos passando aqui o ano inteiro nos preparando para que quando chegar o carnaval do ano que vem, nós vamos sair na pista falando de Jesus no carnaval. Peraí, eu acho que tem um negócio meio errado aí. Então nós entendemos que muitas pessoas estão acrescentando o que Jesus não acrescentou. E aí, teoricamente, vai ter pessoas que vão seguir, vão achar e vão preferir essa ideia, porque uma obra, uma coisa física feita, se eu fizer tal coisa, eu sou salvo. Eu não preciso de tomar uma postura ou fazer alguma coisa, um ritual para ser salvo, eu só preciso crer no coração. É isso que Jesus ensinou, se arrepender dos seus pecados, ser batizado. Uma marca, o que marca que nós somos de Jesus é o nosso batismo. Aquele dia ali é o dia que você disse, Jesus é o Senhor da minha vida.
Então, olha o que diz mais. Aí o Paulo, então, pega o Barnabé e vão até os apóstolos, vão até Jerusalém, onde está a igreja sede, onde está Pedro, onde estão os apóstolos que caminharam com Jesus. E eles vão até lá para discutir esse assunto, porque eles não podem continuar ensinando uma coisa que está errada, uma coisa que não está na palavra. Jesus não ensinou isso. Versículo de número 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e os anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Eles chegam, começam a conversar, falam de todas as coisas nas viagens, nessa viagem missionária, quanta coisa boa, quantas pessoas se converteram. Aí diz: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, quer dizer, haviam pessoas recém-convertidas que estavam seguindo a Cristo, que estavam unidas, né, ao aprisco da igreja de Jesus, que ainda tinham no seu coração que certo era continuar circuncidando os homens, fazendo deles então que fossem filhos de Deus através da circuncisão. Eles dizem, olha, nós achamos que apesar de aceitar Jesus, confissão dos lábios e arrependimento, nós também podemos circuncidar. É algo a mais, né, pastor? A bênção sempre, eu posso acrescentar, e Deus está em todo lugar. Talvez você escute dessa maneira. Aí o que acontece? Aí diz assim: congregaram-se, pois, os apóstolos, conversaram, sentaram numa reunião, debateram, e os anciãos para considerar sobre esse assunto. E havendo grande contenda, ou seja, eles não se acertaram nisso, levantou-se Pedro, o líder da igreja, dizendo: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Só para não ficar aqui disperso, aqui, o que o Pedro está dizendo quem está acompanhando essas mensagens vai se lembrar quando Deus chama o Cornélio e fala: olha, Cornélio, você precisa chamar o Pedro vai vir aqui ensinar para vocês tudo que vocês precisam saber. Pedro está orando no terraço, Deus fala com ele através de uma visão, para que ele não fizesse acepção de pessoas. E aí então, primeira vez que Pedro não prega para um judeu, ele vai à casa de um gentil. Lembrando que Cornélio fazia parte da corte italiana, ele vai e prega ao Cornélio, e toda a casa de Cornélio, amigos mais próximos, todos são cheios do Espírito Santo e ele mesmo os batiza. E ele também passa por um conselho: por que batizaram então? Por que ganharam uma pessoa que não é hebreu? Por que não você foi pregar, Pedro, para este homem? E aí ele explica: foi Deus que mandou, Deus não faz acepção de pessoas. Ali quebrando aquele paradigma, dizendo então que todos podem ser salvos, todos que crerem no Senhor podem ser salvos. Independente de raça, cor, etnia, país onde nasceu, se a pessoa crer em Cristo Jesus, ela pode ser salva. Então, pensando nisso, o Pedro fala: gente, não se esqueçam que lá atrás, há muito tempo, eu estive com o Cornélio à casa dele e Deus me mostrou. Eu vi Deus agindo ali, enchendo estes gentios do seu Espírito Santo. Então ele fala: gente, nós não temos que tomar essa atitude. Então o Pedro, para poder exortar e para acabar a confusão, ele fala: olha, Deus não faz acepção de pessoas. Então nós temos que entender que é uma confissão, é algo do coração, não é uma obra, não é uma atitude, não é um rito. Versículo 8 agora: e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Quer dizer, todos têm esse direito. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Quer dizer, a casa de Cornélio, por exemplo, ou o próprio Cornélio, não precisou ser circuncidado. Ele só precisou ter fé, ele só precisou crer. Então, o que Pedro está dizendo? Gente, não há necessidade de circuncidar mais ninguém. Quer dizer, há práticas que, por exemplo, algumas denominações, né, que de forma tentam tratar da espiritualidade das pessoas, elas tentam abordar: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo.
isso aqui é uma coisa do teu consciente, que desde criança você passou por isso, por causa disso vai viver a vida inteira passando por isso aqui, você tem que sempre fazer isso, você tem que fazer uma regressão, você tem que voltar, né? Aí você vai ver, né, um barbado, deitado, chorando igual uma criancinha, né? A mamãe, o papai me abandonou. Quer dizer, há sim marcas, mas aqueles que são de Jesus não carregam marcas nenhuma, mas a única marca que nós carregamos é no coração. É Cristo Jesus em nós. Então, olhando nesse cenário, o que Pedro mostra para eles? Olha, gente, eu vou dizer para vocês, o que Deus nos fez entender é que Deus não precisa circuncidar ninguém, não precisa de ter uma prática como essa para que as pessoas encontrem salvação. Então a nossa pregação, para a gente não misturar, a nossa pregação é Jesus, é pregar o que Jesus pregou, ensinar o que Jesus ensinou e ponto. Essa é a primeira parte. Aí eu vou ler até o 11 agora, né? Aí agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Se nós entendemos o Pedro está falando, ele era circuncidado. Pedro era judeu. Mas ele está dizendo, assim como nós que somos da circuncisão, hoje cristãos, convertidos ao Evangelho de Cristo, e também estes que não são da circuncisão, recebem a graça de Deus, recebem do Senhor Jesus a salvação por meio da graça de Cristo. Então, todos nós devemos ser salvos. E aqui então a contenda acaba. Eles entenderam, então a pregação é Jesus Cristo, é a salvação em Cristo, é a graça. Aí então, para-se esse ensinamento para na igreja. Versículo 12 agora, segunda parte da mensagem. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Eu acho que se a gente parasse aqui um pouquinho, isso aqui é mais ou menos a novela da vida real que nós mostramos para você. Porque o Paulo e o Barnabé estão vindo de grandes açoites, de grande sofrimento, de apedrejamento, de xingamento. Quantos não estariam, acho que eu não vou continuar mais, a gente só está sofrendo. Se fosse de Deus, eu não estava sofrendo desse jeito. Quantos não desistem? Pastor, eu trabalho demais, a minha vida é muito corrida. Pastor, eu não tenho tempo. Porque eu não consigo cuidar nem da minha vida. E esses dois irmãos estão, contando com alegria, contando, falando de Jesus, contando quantas pessoas se converteram, ainda que eles foram tão apedrejados, sofreram tanto. Quer dizer, veja que é a terceira ou quarta vez que nós falamos aqui, só hoje, que eles ficaram felizes de contar o que Deus havia feito por onde eles passaram. Então, nós temos que testemunhar, é como a novela da vida real, é mostrando o que Jesus tem feito, o que Jesus fez, faz e fará para aqueles que crerem também. Versículo 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, falando novamente de Cornélio e a casa dele. Versículo 15. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Então, o que o Tiago fala? Além desse acontecimento, desse fato, que é verídico, que Pedro tem com a casa de Cornélio, o anjo de Deus avisa o Cornélio, o Senhor Deus em oração fala através de uma visão com o Pedro. Então, além disso, ele vai usar a palavra para que esses também que tivessem dúvidas, ouvissem da palavra ainda, inclusive da própria lei, lá no versículo 16 agora, depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Então, o que o Tiago fala, gente? Desde sempre, os profetas falavam sobre isso. Os profetas, eles nos ensinaram acerca disso.
Então nós temos que ficar entendidos que não é só o Pedro que está falando isso, mas haviam profecias ditas que viria um tempo que os gentios também teriam direito de reconhecer o Senhor Jesus. Versículo 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Ou seja, não incomode as pessoas, só ensine Jesus, não misture as coisas, senão a pessoa fica doida, ela não entende nada do que está acontecendo. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Quer dizer, ele está dizendo assim, olha, nós temos que ensinar. Quer ensinar acerca da lei? Olha, livre, ensine as pessoas sobre a prostituição, que é um pecado, que Deus não se agrada, que as pessoas saiam da prostituição, da mesma maneira que as pessoas adorem a ídolos. Isso sempre foi abolido e até hoje, dentro da igreja que prega Jesus Cristo, muitos ídolos ainda são levantados. Assim bem como carne sufocada do sangue. Quer dizer, o que é carne sufocada? Por exemplo, um animal que é abatido e cozinhado sem que o sangue dele seja tirado. Por exemplo, existem alguns pratos, por exemplo, acho que se não me engano é galinha ao molho pardo, que é feito com, a galinha é morta, é quebrado o pescoço do animal ali, coloca na panela e ela é cozinhada no sangue dela. Então, esse tipo de alimento nós não nos alimentamos, porque está escrito aqui, ó, quer colocar alguma regra da lei, coloque essas 4 aqui. Prostituição, não idolatrar, não comer carne sufocada, não comer sangue. O sangue é vida. Então, essas coisas, isso aqui a gente tem que seguir, porque isso aqui é uma coisa que o próprio Espírito Santo deu direção para o Tiago fazer isso. Então, isso aqui a gente também tem que guardar. Aí ele diz, continuando, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Então, acaba a discussão, eles não têm mais esse problema na igreja, quer dizer, eles entenderam que a pregação é Jesus Cristo, os ensinamentos, as determinações do que Jesus também havia falado. Então, isso nós temos que seguir e acaba isso. E aí eles se reúnem de novo, olha, nós vamos mandar o Paulo e o Barnabé para mais uma missão missionária. Só que agora nós temos que mandar mais gente com eles. E eles recolhem então ali o Barsabás, né? E também o Judas e também Silas. Eles escolhem essas 2 pessoas para irem junto de Barnabé e de Saulo. E olha o que acontece, versículo 23. E por intermédio deles, escreveram o seguinte, os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos, dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, Saúde. Porquanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado o mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, esses missionários, homens que já expuseram a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Isso aí são coisas que nosso ensinamento da igreja, nós vamos tirar e essas coisas nós vamos continuar ensinando para as pessoas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajudando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, e ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Bom, a segunda parte nós terminamos com o desfecho de que dentro da igreja se prega a Cristo, se ensina somente, não se há necessidade de circuncisão, assim bem como guardar, né, como ele mesmo disse, essas 4 coisas importantes: livre da prostituição, do sangue, da carne sufocada
E também aqui ele fala sobre sacrificar a ídolos, né? Idolatrar a ídolos. E aí então, eles estando na Judéia, voltando, trazendo esta carta dos líderes da igreja, diz: ó, gente, é isso aqui que a Bíblia fala. É isso aqui que nós vamos ensinar às pessoas. É isso aqui que Jesus ensinou. E pareceu bem a eles. E eles continuam ali pregando e mais pessoas se agregando a esse chamado. Terceira parte da mensagem, eu vou ter que ler bem rapidinho agora o versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. O que o Paulo entendeu? Nós temos que continuar. E para continuar, nós temos que voltar por onde nós passamos, para que ninguém se infiltre no meio deles e ensine outra coisa. Tente fazer eles desanimá-los. Então, o Paulo entendeu que precisava. Olha a necessidade de você estar sempre na igreja, para você sempre estar aprendendo, para nunca deixar nenhum sentimento contrário entrar no seu coração. E Paulo então vai nessa missão. Aí diz assim: e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Só para você se lembrar, lembra do João Marcos? Que lá atrás, quando estavam nos apedrejamentos, na visão, naqueles dias de missão de Antioquia, o João Marcos, quando viu o calo apertar, ele foi embora para Jerusalém. Só que agora o Barnabé quer levar novamente o João Marcos. Lembrando que o João Marcos era sobrinho de Barnabé. E ele queria levar ele, só que o Paulo fez aqui, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas. Ou seja, nesse dia, o Paulo disse: olha, nós não vamos levar o João Marcos. O Barnabé não gostou. Eu queria ter um pouquinho mais de tempo para falar sobre isso agora, mas eu não tenho. Mas vamos pensar o seguinte: o que o Paulo queria fazer? Olha, o João Marcos, ele precisa crescer mais. O João Marcos, ele precisa apegar-se mais à fé, porque ele nos abandonou lá atrás. Então ele tem que ficar aqui para aprender mais. Ele tinha que ficar mais tempo ali na sede em Jerusalém para aprender mais, para quando ele saísse, ele não titubeasse. Só que ele então entendeu isso, mas Barnabé não gostou. Então ele falou: então tá o seguinte, assim, Paulo, nós andamos até aqui juntos, né? Lembrando que Barnabé nunca deixou Paulo na mão, mas agora ele fala assim: olha, eu vou então com o João Marcos, vou continuar pregando aqui, e você então continue, pode ir sozinho nessa viagem. Aí então o Paulo se une a Silas, que vai virar um parceiraço dele, vai ser um parceiraço de guerra, de lutas mesmo. Paulo e Silas continuam a mesma missão que em outro momento ele fez com Barnabé. Quer dizer, Deus tem um tempo para cada pessoa. O Barnabé se apartou não de Jesus, se apartou ali do momento com Paulo, mas continuou pregando a Cristo. Então mesmo a gente consegue entender, as igrejas são confirmadas pela palavra, pela exortação contínua, sempre ensinando a Cristo. É assim que nós temos que permanecer. Bom, 3 coisas de resumo para nós. Primeira parte, aprendemos que eles queriam guardar o rito mosaico. E ali então aprendemos que o Pedro toma a palavra e diz: não, gente, nós aprendemos que Deus ele não faz acepção de pessoas. Então Paulo e Barnabé vão até a Judéia com a carta dizendo: olha, nós entendemos, toda a igreja, a cúpula da igreja, os líderes se reuniram e nós entendemos que a circuncisão do coração é o que Deus quer, é o nosso coração, é o nosso arrependimento. É isso que Deus quer. Ele não quer que ninguém faça obras para serem salvos, porque pela graça nós somos salvos. E por fim, nós vemos agora a separação de Paulo e Barnabé, um vai para um lado, outro vai para o outro, ambos pregando a Cristo. Apesar de terem ali alguma divergência em alguns aspectos, eles não deixaram de pregar a Cristo, não estão brigados. Eles só entenderam que era momento de um para um lado e para o outro, porém, ambos pregando a Cristo. Amém? E Deus tem ensinado bastante a gente. Eu espero que você, nesses ensinamentos, consiga reconhecer como é uma igreja verdadeira e como que a igreja de Cristo trabalha. Amém? Deixa eu orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar a Ti, ó Deus, cada vida que até agora ficou conosco. Pessoas que estão orando comigo todos os dias. Há pessoas enfermas, Pai, pessoas doentes, como aquela senhora que me pediu oração pela perna,
que já há muito fez uma cirurgia e não teve recuperação. Meu Deus, pessoas com dores de cabeça, pessoas com dores, ó Pai, na barriga, os médicos fazem exames e não descobrem qual é o motivo dessa dor. Meu Deus, pessoas que estão com problemas na coluna, nas pernas, pessoas que estão, meu Pai, os ossos, estão, meu Pai, perdendo a cartilagem nas articulações. Meu Deus, eu estou lhe pedindo agora, passa de vida em vida. Nesta pessoa que tem um coágulo na cabeça, que tem uma massa crescendo, meu Deus, essa pessoa que tem um problema epilético, essa pessoa que tem um problema que muitas vezes ela tem ataques, ó Deus, em nome de Jesus, eu estou clamando que nestas águas a quais eu apresento ao Senhor, que todos que estão com algum tipo de enfermidade, elas sejam curadas a partir de agora, que elas sejam livres de todo mal. Essa é a declaração de fé que declaro e peço ao Senhor que se cumpra, que haja unção do céu nessas águas, para que todos que delas beberem sejam curados, sejam livres de todas as enfermidades e que todos os demônios batam em retirada, em nome de Jesus. Nós dizemos amém. Beba comigo desta água